Olá, o programa Em Pauta está no ar e hoje nós vamos falar sobre a atual situação econômica no país. De que forma esta onda de protestos, a Copa das Confederações e a instabilidade do dólar podem interferir no investimento do país. Para falar sobre o assunto, eu converso com o economista Fábio Terra, com também economista e diretor da CIUB, Leonardo Baldez, e com o agente de viagens, Monair Ferraz Júnior. Sejam bem-vindos ao programa Em Pauta. Fábio, a economia está crescendo pouco, o câmbio está subindo e o dólar está instável. O que está acontecendo no nosso país? Olá, Vanessa, olá a todos. Nós temos, na verdade, várias coisas acontecendo, tanto em nível de Brasil quanto em nível de mundo. Tá? Isso não, por exemplo, o dólar subir, se valorizar, não é algo exclusivo do Brasil, mas está acontecendo em todos os países emergentes que não possuem moeda forte. Tá? Mas afora isso, nós temos aqui no Brasil alguns problemas que o resto do mundo não partilha. Por exemplo, nós temos problemas estruturais como os nossos elevados custos de produção, que implicam, portanto, uma produção custosa e um preço alto. Nós temos, por outro lado, problemas relativos à nossa estrutura tributária, que como o Congresso não se organiza para resolvê-la de uma vez por todas, nós precisamos fazer várias medidas pontuais que acabam confundindo o próprio empresário produtivo, que é o gerador de emprego, renda e riqueza. Nós temos, por outro lado, uma má comunicação, principalmente do Ministério da Fazenda, com o conjunto da economia brasileira. Tá, com uma série de medidas pontuais, medidas que de vez em quando parecem contraditórias com outras esferas do governo, por exemplo, o Banco Central, e que acabam não indicando para o empresário qual é o melhor ambiente de negócios que ele precisa. Então, são problemas de diversas naturezas que nós precisamos enfrentar. Tá, Leonardo, ele me falou de tributos. Algumas medidas que foram tomadas pela presidente, até a questão de talvez tirar alguns impostos para que o comércio flua, para que as pessoas possam comprar. Isso funcionou? Acabou atrapalhando outras questões, outras medidas econômicas no país? A desoneração tributária é sempre bem-vinda num país onde o tributo é muito grande e o gasto desse tributo é muito mal feito, né? O governo, quando faz uma medida dessa, ela tem um impacto na ponta, impacto esse, às vezes, não tão grande quanto necessário, tanto para a produção, para o lado do empresário, quanto para o lado também do consumidor, da população em geral. Mas o nosso problema, eu acho que ele vai um pouco mais longe. O Fábio falou sobre a questão do custo, né? E algumas medidas, inclusive do governo, recentes medidas, que são medidas até do ponto de vista popular muito interessantes, como aconteceu no final do governo Lula e no início da Dilma, sobre o reajuste automático, por exemplo, do salário mínimo. É um ponto que todo mundo bateu palma, mas é um ponto que ninguém sabe a armadilha que isso criou. Enquanto o país crescia num PIB muito alto, era fácil repassar algumas coisas no preço. No momento que nós estamos vivendo, onde que não tem crescimento econômico, os preços cada vez mais acirrados do mercado internacional, e você tem o salário mínimo como é a base dos gastos do setor público e do setor produtivo, todo sindicato de trabalhadores não vai querer aumentar o salário menos do que aumentou o salário mínimo. E, por outro lado, o empresário não consegue repassar no preço hoje o aumento real que tem, né, que aconteceu no último ano. Resultado, a gente tem acesso aí a inúmeras empresas de diversos setores e o empresário brasileiro, às vezes, também ele tem outro problema, ele não tem um controle de gestão muito bom. Quanto menor ele, mais dificuldade ele tem nesse controle. Muitos tiveram prejuízos operacionais sem saber. O custo aumentou tanto, principalmente o custo folha, que é incidente na maioria, em todas as empresas, em todos os setores. Em serviços, por exemplo, é um setor que é mais incidente e o lucro foi embora, você não consegue repassar no preço. Então, são N variáveis que afetam muito a nossa economia. O empresário brasileiro diminuiu a capacidade de investimento, mas não porque o custo capital está caro. Hoje nós temos o BNDES que, na história do país, nunca teve um custo de capital tão barato. Nós temos juros reais negativos para investimento e produção. Não investe porque não tem lucro. Para que eu vou produzir mais sendo que eu estou vendendo com prejuízo? Então, esse é um ponto de discussão que não existe, mas que é real e que isso que tem que ser enfrentado.
Bom, aqui nós temos o Júnior, que ele é um representante aí das agências de viagem, veio falar sobre essa questão, que o Fábio falou que o dólar com essa instabilidade pode interferir, e vem interferindo lá no seu comércio, nos seus negócios. De que forma essa instabilidade do dólar atual vem interferindo até no lazer das pessoas? Então, olá a todos novamente. Então, o que a gente tem visto nos 2 últimos meses é uma alta do dólar, como o Fábio falou, assim, não que seja que a economia brasileira esteja em déficit ou algo assim, mas algum investimentos pararam nos Estados Unidos e isso faz com que o dólar, os investidores segurem também o comércio lá e dê uma pausa que sim faça com que o real esteja em desvalorização. E quanto ao setor de viagens, a gente pode estar vendo que as passagens aéreas, o que facilitou para o povo brasileiro, hoje tem viajado muito mais de avião do que de ônibus. As passagens aéreas, as companhias baixaram as tarifas, isso faz com que o brasileiro esteja viajando mais, porém para fora essas viagens, tanto internacional como nacional, não tem acontecido nos 2 últimos meses, acontecendo assim uma queda nas vendas, não só em Uberlândia, mas em todo o Brasil, a gente tem visto isso. E é isso que tem acontecido ultimamente. Bom, eu estava lendo hoje, Fábio, que o nível do endividamento das famílias com os bancos atingiu o patamar recorde em abril, que foi quase de 50% de acordo com o Banco Central. Quais foram os principais fatores que contribuíram para isso? A gente vem acompanhando, já principalmente desde o 2º mandato do presidente Lula, um estímulo muito grande ao crédito. São várias as modalidades, o Leonardo acabou de comentar uma que é a melhor forma, que não tem a ver com família, que é o financiamento para o investimento, tem a ver com empresas. Mas, no geral, em todas as camadas e todas as modalidades de crédito, nós tivemos incentivo do governo, porque o crédito é o canal principal de consumo. Se o crédito ele é estimulado em mesmo nível, em mesma intensidade para investimento e para consumo, é o melhor dos mundos, porque você está criando capacidade produtiva via investimento e está criando capacidade de consumo, que é o que o empresário quer. Ele quer que o produto que ele está produzindo, portanto ele está investindo para poder produzir, seja consumido. O brasileiro ele tem uma renda, no geral, que vem crescendo, mas que é uma renda em relação ao resto do mundo baixa, e em função disso a modalidade principal de meio para consumo é via financiamento. A gente não percebe, mas toda vez que pagamos em 17 vezes sem juros, a gente está pagando financiado. O que tem problemas, inclusive, sobre o nível de preços no geral, porque é complicado você ter preço à vista do mesmo patamar de preço dividido em 17 vezes. O fundamental, Vanessa, nesse ponto, é dizer que a política de estímulo, é claro que ela vai gerar um endividamento das famílias. Não quer dizer que vai gerar um aumento da inadimplência. A inadimplência ela subiu e agora ela já retorna para patamares. O Brasil tem uma das menores inadimplências do mundo. Se a gente compra no cartão de crédito alguma coisa de R$5, a gente está endividado, a gente entra no patamar da família endividada. Isso não quer dizer que a gente está insolvente. Essa diferença ela precisa ser ressaltada, porque, fundamentalmente, se nós cortássemos, por exemplo, as linhas de crédito em nível geral, hoje, a economia brasileira, que já está com um ritmo de crescimento, embora cresça, baixo, ficaria ainda pior. A perspectiva de lucro, que o Leonardo comentou agora mesmo, do empresário, ficaria ainda pior. E nesse cenário, o investimento ficaria pior, e aí nós temos um circuito muito depressivo, muito ruim para a economia. É o que acontece nos países da Europa, por exemplo, que não é o que a gente quer que se repita no Brasil. Essa é a sua opinião também, Leonardo? Mas eu acho que a gente teve uma armadilha aí, inclusive, o governo Dilma ficou na pior das situações, porque quando você teve um crescimento pequeno de renda, isso aumenta o investimento. Mas alguns tipos de produtos que foram incentivados, porque tem os lobbies muito fortes, carro, linhas brancas de eletrodomésticos, ninguém compra à vista, né? É muito difícil o sujeito chegar lá, pegar um talão de cheque e falar assim, me dá um carro à vista, me dá uma geladeira à vista. Então, para conseguir esse bem, o crédito foi uma alavanca. Só que o crédito foi dado para uma pessoa que nunca teve acesso a crédito. E é igual quando você vê, você vai e se lambuza. Então, muitos, na verdade, acabaram perdendo o poder de compra. Hoje,
esse instrumento não funciona mais porque a capacidade de endividamento da maioria das famílias está limitada. Estão aprendendo a lidar com a dívida. Eu acho que o brasileiro, na verdade, da noite para o dia, teve o crédito, pegou o crédito errado e colocou o crédito, gastou errado, né? E o que a gente brinca assim, um bom economista é aquele que gasta bem, não que guarda dinheiro. E eles assim, o brasileiro como um todo, se acha todo mundo um bom economista, mas pega o cheque especial e vai lá e compra um bem durável, sendo que tinha outra linha de financiamento para fazer isso com prazo melhor, né? Então, saber lidar com os juros é algo que ainda o brasileiro tem que aprender. Existem vários programas de educação financeira, hoje gratuitos na internet, e assim, o consumo não vai crescer mais nesse patamar. A iniciativa do crédito do consumo não é mais a cartada da vez. Para quem não tinha nada, da noite para o dia tem crédito, você multiplica esse consumo aí, o crescimento, por 10 vezes aí o seu poder de compra. Hoje não mais. Hoje, a gente tinha que fazer o que era para ter sido feito de maneira bem pensada. Trabalhar gastos onde o resultado final vai ser melhor. E acho que aí, por aí é que a gente vai conseguir mudar a equação. Mas não tem mais muita fórmula mágica, não. Bom, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse assunto. O programa Em Pauta vai para um rápido intervalo e nós voltamos já já. Há 18 anos, o IBCC iniciou a campanha do câncer de mama no alvo da moda. E eu logo me juntei à causa. Mãe, você e eu. Em 18 anos, o IBCC cresceu bastante. Visite um mastologista anualmente e faça os exames de rotina. Quanto mais cedo o câncer for descoberto, maiores são as chances de cura. Junte-se a essa causa. Ou compre os produtos com o alvo azul. O câncer de mama no alvo da moda. Essa luta dura uma vida inteira. No teatro, eu posso viver vários personagens, ser pessoas diferentes, mas as minhas digitais nunca mudam. Por isso, na hora de votar, ninguém pode se passar por mim. O recadastramento biométrico começou em várias cidades do país. É a Justiça Eleitoral tornando as eleições ainda mais seguras. Verifique se na sua cidade está acontecendo a biometria. Informe-se no site tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral. Hoje, mais de 6 milhões de brasileiros estudam no campo. Essa garotada está cada dia mais esperta. E para que eles tenham cada vez mais acesso a uma educação de qualidade, o governo federal criou o Pronacampo. Agora, ninguém segura mais esses meninos. O Pronacampo vai construir escolas com bibliotecas, laboratórios de informática, oferecer transporte de qualidade, ensino profissionalizante e educação em tempo integral. Enfim, as mesmas oportunidades oferecidas nas escolas da cidade. As coisas estão mudando mesmo. Até engarrafamento já tem por aqui, ó. Pronacampo, Programa Nacional de Educação do Campo. As mesmas oportunidades para quem tem os mesmos direitos. Para saber se o seu município já participa deste programa, visite o portal mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Só é motorista quem é habilitado. Quando você começou? Com 15 anos, mas eu sempre gostei de esportes. Adorava as aulas de educação física. Eu também. Tive um professor que me incentivou muito. Bom, vamos lá. Quero ver se você manda bem no atletismo. Vamos nessa. O Brasil é rico em talentos, mas é preciso criar oportunidades para que eles apareçam. Com o programa Atleta na Escola, o governo federal está destinando recursos para incentivar e democratizar a prática de esportes nas escolas e começar a revelar futuros talentos nas pistas, quadras e tatames. Você acha que eu tenho mais talento para corrida ou salto em distância? Quer saber? Por que você não tenta uma corrida de resistência ou algo assim? Ah, é? Quero ver você no tatame, então. Judô? Hoje não, deixa para outro dia. O Brasil quer apoiar o seu talento para os esportes. Entre no site e veja se a sua escola já faz parte do programa. E não deixe de participar dos campeonatos que estão acontecendo em todo o país. Vamos nessa! Ministério da Educação, Governo Federal.
combinar? Futebol não é só um esporte. Gol não é só bola na rede. E hino não é só uma música. Não no Brasil. Aqui o hino toca no peito. Futebol é uma paixão. E cada gol é uma festa. Agora a Copa vai ser na nossa casa. E a alegria vai ser tanta que não vai caber apenas nos estádios. Vai tomar conta das ruas, vai colorir o país. E vai contagiar todos que estiverem viajando pelo Brasil. Vamos combinar, a gente vai fazer bonito. Porque somos 200 milhões de brasileiros jogando juntos. Estamos vivendo um Brasil mais forte juntos. E vamos comemorar juntos também em cada canto do país. Porque somos um povo que recebe todo mundo de braços abertos. Aproveite esse momento e viaje pelo Brasil. A alegria vai rolar por todo o país. Mais do que o país do futebol, somos a pátria de chuteiras. Toda criança alfabetizada até os 8 anos. O Brasil está mobilizado para cumprir este compromisso, para que toda criança saiba ler, escrever e fazer as operações matemáticas básicas na idade certa. O trabalho já começou. Durante os próximos 2 anos, os professores do 1º ao 3º ano do ensino fundamental serão beneficiados por cursos de aperfeiçoamento e bolsas de estudos. As escolas receberão novos materiais pedagógicos e recursos digitais. E com avaliações periódicas, será possível acompanhar o desempenho de cada aluno em todo o país. Você também faz parte deste compromisso, com o presente de cada criança, com o desenvolvimento de um país inteiro. Para saber mais, acesse pacto.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Estamos de volta com o programa Em Pauta e hoje falando sobre a situação econômica no Brasil. Júnior, agora há pouco a gente falou sobre o dólar, sobre a instabilidade, que as pessoas às vezes estão deixando de viajar ou estão mais preocupadas. Então eu gostaria que você desse até essa dica ou sugerisse qual a melhor forma, então, as pessoas que já compraram pacotes, o que elas devem fazer para não sentir talvez esse impacto, ou as pessoas que pretendem se organizar, se querem viajar, qual que é a melhor forma de controlar para não ter um prejuízo? Bom, para essas pessoas que já fizeram a compra de seus pacotes, até mesmo hospedagem, passagens aéreas para fora do Brasil, não tem como estar fugindo tanto assim dessa situação, né? O que ela deve fazer é mesmo prosseguir a viagem, se ela não quer ter um custo tão grande ou maior do que o planejado anteriormente, é bom que ela esteja atenta a essa variaçãozinha do dólar, porque pode cair um centavinho ou até aumentar um pouco, e isso pode aumentar a sua economia no final da viagem. Pode estar fazendo umas compras a mais, se esse é o interesse, ou pode estar fazendo um passeio turístico maior com sua família ou até mesmo sozinho. Então, assim, a gente tem observado que a Copa das Confederações neste ano e a Copa do Mundo ano que vem é uma grande opção para o brasileiro estar viajando para dentro do Brasil, porque vem turistas, injeta dinheiro no nosso país, e isso movimenta a economia, e também a economia do turismo pode estar aumentando muito devido a esses turistas estar vindo para o Brasil. Vai ser um pouco difícil o brasileiro sair do Brasil e ir para fora nesse período, mas depois vai facilitar muito essa parte para o brasileiro. Fábio, quando a gente fala destes eventos esportivos no país, de que forma esses eventos podem ter beneficiado o país, ou os investimentos, conforme muitas pessoas falam que às vezes foram exagerados em construções, em obras, de que forma que isso pode ter colaborado com o crescimento econômico, ou pode estar talvez interferindo de forma negativa? Como toda e qualquer forma de investimento, nós temos como resultado de um investimento algum produto, e para que esse produto exista, nós temos no meio do caminho emprego. Tá? Então, emprego nada mais é do que o gasto de um virando renda de outro. Isso é fundamental para que a gente tenha um país que tenha dinâmica econômica, porque o gasto que virou renda de outra pessoa vai virar gasto que é renda de outra pessoa. E nesse circuito econômico nós temos a progressão da economia, do crescimento da riqueza. O Brasil, ele simplesmente, como é algo que o próprio Baldeiro já comentou,
ele não se planeja bem, né? Ele deixa tudo para a última hora, porque esta é a forma pela qual nós temos ali acréscimos de valor de obra, é a forma pela qual a gente consegue sair das legislações que por vezes são muito rigorosas, entre aspas, né? Porque querem evitar, na verdade, desvio e mau uso do dinheiro público. Isso foi feito no Brasil, porque a gente poderia ter organizado a Copa das Confederações e a Copa do Mundo desde o momento em que nós fomos o país selecionado, porque inclusive fomos selecionados pelo rodízio de continentes, a gente já sabia que cairia no Brasil, fomos por aclamação. Se desde lá tivéssemos feito todo o planejamento, com certeza nós teríamos uma Copa das Confederações e Copa do Mundo muito menos custosa. Tá? Isso para os cofres públicos, se não para o federal, para os estaduais. Os cofres estaduais pagarão ao governo federal ao longo do tempo os investimentos que foram financiados para a construção de toda a estrutura. Por outro lado, se também tivéssemos aproveitado bem, poderíamos ter aeroportos mais modernos, estradas melhores, portos que são bons para receber pessoas em cruzeiro, receber pessoas que se locomovem por meio de navio, aproveitando, por exemplo, o início do período quente na Europa, que desçam para cá para observar o que é a Copa das Confederações, no ano que vem nas Copas do Mundo, mas não fizemos isso. Tá? Continuamos com gambiarra de aeroportos que estão com capacidade superada em 30%, isso tudo foi um não aproveitamento da oportunidade histórica que o Brasil tinha. Esperamos que isso não volte a acontecer para as Olimpíadas, né, porque ainda temos ali 3 anos para que tentemos organizar isso daí, mas a Olimpíada é muito localizada, só no Rio de Janeiro. Agora, em termos do resultado concreto disso para a economia, grosso modo, tá, sem ponderar criticamente demais, nós temos o aumento do emprego, o aumento de médias e pequenas empresas. Ainda na semana passada eu li uma reportagem sobre isso, que os impactos imediatos de todo investimento com a Copa das Confederações, com a Copa do Mundo, eles são muito bons para a economia, mas não é só a economia que está em jogo aqui nesse instante. É isso mesmo, Leonardo. Assim, qual, na sua opinião, como o país está economicamente falando, está preparado ou não para receber tantos turistas, tantos eventos? A princípio, todos diziam que o Brasil não estava preparado, que as pessoas não estavam preparadas. O comércio, a indústria, por exemplo, os hotéis, aeroportos, enfim. Como que você vê? A gente vai conseguir fazer bonito? Já estamos fazendo ou não? Ainda tem muito o que melhorar, como o Fábio disse, até lá em 2016, por exemplo. Bom, a Copa do Mundo, sem dúvida nenhuma, é um catalisador de desenvolvimento. Todo país que teve Copa, ele é um país que saiu melhor. Porque você tem um objetivo claro, eu tenho que montar a infraestrutura para atender clientes. Isso demonstra só uma coisa, na realidade: se os governos tivessem objetivos claros, a gente cresceria mais. A Copa é um objetivo tangível. Melhora, mas assim, a Copa do Brasil é uma das Copas mais caras do mundo. Eu estava vendo um vídeo da internet recentemente de uma indignação de um deputado contando que a gente já gastou 28 bilhões até agora, sendo que na Alemanha e no Japão gastaram em torno de 10 para tudo, para fazer tudo. Então você vê, o que o Fábio falou e o que está acontecendo no Brasil pelas manifestações que nós estamos vendo, porque o Brasil, ele mudou muito de 94 para cá. Ele mudou na classe empresarial, ele mudou na vida social das pessoas e das famílias, mas ele não mudou no mundo político, que é um mundo que, na verdade, coloca as bases para tudo funcionar. Esse basta agora é justamente disso, porque a lógica do gasto público nunca foi a lógica da melhor eficiência, do melhor gasto para o povo. Sim, a lógica dos interesses pontuais de alguns grupos que são representados lá. O gasto público nosso poderia ter sido melhor? Poderia. Eu já participei de alguns projetos públicos como consultor no estado de São Paulo, onde a regra do jogo mudou. Eles montaram uma regra diferente. A licitação lá era a seguinte: como o Estado não tinha recurso para construir, colocou para a iniciativa privada. Eu sou liberalista de carteirinha. Eu acho que o Estado é ineficiente para gerir qualquer coisa. Porque é feito de gente. Gente tem problema por natureza. Então você tem que ter uma lógica. Qual que é a lógica mais simples? A lógica da empresa é dar resultado. E a lógica do governo é gastar bem o nosso dinheiro. Bom, se o construtor que constrói bem, dê para ele a condição de fazer isso, mas mude a regra para fazer isso dentro de um quesito onde o Estado ganha bem. Hoje, qualquer empreiteira brasileira, quanto mais ela demorar para fazer a obra, mais ela vai ganhar.
A regra que foi feita em São Paulo, que eu acho que tinha que ser mudada para o Brasil inteiro, se a gente quiser crescer com a infraestrutura, vai ter que ser via investimento privado, não vai ser investimento de governo, porque o governo não tem capacidade de poupança para investir o que precisa. Seria a gente falar assim, ó, a licitação agora é assim, eu quero construir um estádio. O sujeito que construiu com menor valor e com menor tempo é o que vai ganhar a licitação. A partir dali, cria-se o valor e cria o tempo. O cara, quanto mais cedo ele fizer aquilo ali, mais vai ser a taxa interna de retorno dele. Quanto mais eficiente, melhor vai ser. Mas a regra é o contrário. Dá o seu preço. Se não deu, aí você tem um sobrepreço. Quanto mais ele demora, mais eu tenho que pagar para ele, porque o projeto vai chegar na data. Ele não tem penalidade, ele só tem benefício. Então, enquanto a regra for desse jeito, não existe algo de eficiência entre empresa e governo. E um monte de gente levando dinheiro, né? O dinheiro que sai de Brasília para chegar no gasto público, que hoje é tudo concentrado no Compacto Federativo na União, R$10 que sai lá, para um chegar aqui é muito, porque tem tantos caminhos, e ele não é o caminho mais eficiente. Eu acho que esse é o grito que a rua está dando, que a classe média está dando, e que o governo vai ter que começar a mudar, porque a gente estava mudando as coisas, eles mudavam e o povo ficava calado. Agora não está mais. Júnior, para a gente finalizar, você também como agente de viagens e estudante de relações internacionais, como que você vê? Como que você vê? O que a gente pode fazer para talvez poder receber melhor as pessoas nesses eventos, para poder convencer as pessoas talvez de viajarem mais no país, de conhecerem melhor o país, de gastar o próprio dinheiro no país, em vez de talvez gastar fora, investir aqui mesmo? Então, a primeira opção sim seria que as companhias mesmo nacionais baixassem seus preços. Por quê? Porque as internacionais já fazem isso, que o preço acaba que equivale no final para o bolso do brasileiro. Então, assim, o brasileiro ele tem que tanto viajar aqui mesmo, mas como para fora. Mas o que o Brasil necessita do brasileiro, como uma economia forte hoje em dia, é que ele gaste o dinheiro aqui. A viagem pode ser feita para fora, mas ele gastando aqui vai movimentar nossa economia, vai movimentar nosso turismo e também chamar a atenção de investidores de fora ou até mesmo de turistas de fora para o Brasil. Muito obrigada a todos pela participação aqui no nosso programa. E o programa Em Pauta termina aqui e nós voltamos na semana que vem. Se você tiver sugestões de temas para o nosso programa, entre em contato com a produção. Para mais informações, acesse também a nossa página no Facebook. Obrigada pela sua audiência e até a próxima semana.